Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. Você sabe, mas deixa eu lembrar, o Encontro com a Palavra é um programa exclusivamente para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Temos estudado já a Bíblia toda. Estamos fazendo alguns estudos versículo por versículo e, nesse caso agora, estamos estudando o Sermão do Monte. Estamos aprendendo coisas tremendas com esse ensino de Jesus. Acompanhe comigo essa leitura. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos. Estas são as 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou no alto da montanha, iniciando o ensino de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão do Monte. Como comentamos, na verdade, este não é um sermão, mas um ensino, conforme lemos no primeiro versículo do capítulo 5, diz assim: "E ele começou a ensiná-los." No final do capítulo 7, as pessoas estavam espantadas, pois Jesus ensinava com autoridade. O ensino de Jesus tinha um propósito: recrutar aqueles que seriam a solução e a resposta para os problemas do mundo. As multidões que se juntaram junto ao mar da Galileia tinham todo tipo de problema inimaginável, e Jesus se retirou dali e convidou alguns da multidão que talvez estivessem ministrando para as pessoas ali, para irem com ele ao topo da montanha. Este foi o contexto no qual este ensino foi dado. Este foi o cenário do sermão que chamamos de Sermão do Monte. A primeira coisa que Jesus fez para recrutar as soluções e respostas aos problemas das multidões foi falar sobre as bem-aventuranças, ensinar as 8 atitudes que fazem dos seus discípulos sal da terra e luz do mundo. Ainda hoje, estas 8 atitudes fazem dos cristãos o sal da terra e a luz do mundo, se o Espírito Santo, pela graça de Deus, puder produzi-las em sua vida. Por isso, gostaria de convidá-lo a se juntar a nós no alto da montanha nesse estudo das 8 bem-aventuranças. Antes de continuarmos o estudo das bem-aventuranças, gostaria de acrescentar um comentário. Quando estudamos a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, falamos sobre a diferença entre o sistema de valores de Jesus e o nosso. Quando reencontramos algum amigo que não vemos há muito tempo e descobrimos que ele tem um bom trabalho, uma família bem estruturada e que todos gozam de perfeita saúde, tocando a vida sem problemas, dizemos: "Puxa, você tem sido muito abençoado." Agora, imagine outra situação. Você reencontra um amigo que não vê há uns 10 anos e descobre que um dos seus filhos morreu, que a saúde do casal não vai bem, que está enfrentando crises no emprego e, além disso, está passando por uma reviravolta financeira. Qual seria a sua reação, hein? Puxa, como você é abençoado! Tudo isso que você está passando serve como uma palavra de elogio de Deus para você, pois quer dizer que Ele acredita que você pode aguentar muito mais ainda. Você é um abençoado de Deus, meu irmão. Tenho certeza que Deus está lhe dando a graça para enfrentar todas essas provações pelas quais você está passando. Você diria alguma coisa parecida? Normalmente não é isso que a gente diz, né? Porque nosso sistema de valores não é o mesmo de Jesus. A gente vai logo pensando na prova, a gente vai logo dizendo: "Puxa, mas se você está passando por uma prova, você está passando por uma tribulação tão forte, conte comigo e tal." De acordo com o ensino de Jesus, somos espiritualmente prósperos quando estamos chorando. Quando você está chorando, está em estado de graça. Agora, com a 8ª bem-aventurança, Jesus está falando a mesma coisa. Você está em estado de graça e em prosperidade espiritual quando é perseguido por causa da justiça. Além disso, sob perseguição, você tem a certeza que faz parte do reino. Podemos identificar os valores de Cristo em todo o Novo Testamento. Não apenas nos evangelhos, nos ensinos e exemplos de Jesus, mas também nas epístolas escritas pelos apóstolos e em toda a história da igreja. Ouça com atenção estas palavras de Paulo escritas a Timóteo. Paulo escreveu suas últimas palavras para este jovem que era seu filho na fé e também filho no ministério. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé,
a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não foi ensinado apenas por Jesus, mas também vivido e ensinado pelos apóstolos. Aqueles que escolhem agradar a Jesus Cristo, servi-lo e pregar o seu evangelho, devem estar prontos a sofrerem por isso. Jesus disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em suas epístolas, no final do Novo Testamento, Pedro faz 14 referências ao sofrimento. Pedro estava escrevendo para os crentes que viviam nas províncias. A perseguição em Roma tinha se intensificado e Pedro sabia que se espalharia para as províncias também. Ele sabia que muitos já estavam sendo perseguidos por causa de sua fé e que as coisas acabariam por ficar piores. Por isso, ele se refere ao sofrimento 14 vezes em suas cartas. Preste atenção nesta passagem de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro conclui no versículo 19 dizendo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Deu para você perceber como era forte a exortação no Novo Testamento a respeito do sofrimento? Na igreja do Novo Testamento, o sofrimento era quase que certo. Pedro mostrou uma das razões por que o povo de Deus sofre perseguição. E esta é apenas uma das várias razões mencionadas na Bíblia. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nós acabamos de ler 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2. Às vezes, quando passamos por perseguição ou sofrimento, sentimos-nos como se um trator estivesse passando sobre nós e parece que aquilo nunca vai acabar. Ficamos aterrorizados, horrorizados. Pedro explica que às vezes Deus usa o sofrimento em nossas vidas, quer seja perseguição, doença ou algum outro tipo de dificuldade, para produzir um efeito em nossas vidas. Foi isso que Pedro quis dizer e o que Jesus também quis dizer quando ensinou sobre o estado de graça que vivemos quando somos perseguidos por causa da justiça. Eu gosto muito da expressão que Pedro usa em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Quando sofremos perseguição, às vezes Deus nos livra, quer seja tribulação ou sofrimento da perseguição, mas às vezes Ele nos dá graça para passarmos por aquela experiência. Quando estamos sofrendo e sendo perseguidos, Deus nos dá graça para lidarmos com a situação. De acordo com Pedro, naquele momento, o Espírito da glória, o Espírito de Deus, é visto em nós, como ele afirma no capítulo 4, versículo 14. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Baseados nas Escrituras, há muito o que falar sobre perseguição, principalmente lendo as epístolas de Pedro. Pedro afirma que a perseguição é um chamado e diz que Jesus deu o exemplo e escreveu na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 21, assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Você acha que para seguir os passos de Cristo basta seguir a multidão?
Na verdade, Jesus está guiando pessoas a levarem suas próprias cruzes. Ele deixou isso bem claro e por isso muita gente não se interessa em segui-lo. Observe o seguinte: de acordo com a 8ª bem-aventurança, o sofrimento faz parte da vida daqueles que serão a solução e a resposta de Jesus. Se você vai viver em Cristo servindo e pregando o seu evangelho, então você sofrerá perseguição nas mãos daqueles que o odeiam. Em sua 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo faz esta afirmação: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Novo Testamento deixa claro que se você realmente vai seguir a Jesus, pode contar que será perseguido sim. Estas são as 8 bem-aventuranças ensinadas por Jesus que devem influenciar e ser a base da sua perspectiva de vida, sua visão de mundo, para que você seja a luz do mundo e sal da terra, parte da solução e resposta de Jesus para o que está errado neste mundo para as pessoas. No início deste estudo, dissemos que as bem-aventuranças são um teste para você verificar o seu nível de maturidade. E elas são exatamente isso. Eu gostaria de saber se você tem feito o seu check-up do pescoço para cima, meditando nas 8 bem-aventuranças e nas promessas que as acompanham. Na verdade, cada bem-aventurança se divide em 3 partes. Elas começam com bem-aventurados, que pode ser traduzido por felizes e espiritualmente prósperos, ou, minha expressão preferida, em estado de graça. Aqueles que estão em estado de graça recebem a graça de Deus em suas vidas para terem estas atitudes. Agora eu gostaria de desafiá-lo a memorizar as 8 bem-aventuranças e fazer o seu check-up constantemente. Todo dia, quando você acordar, pergunte a Deus: Senhor, eu sou pobre em espírito. Será que choro porque sou pobre em espírito? Será que tenho consciência de que não posso, mas creio que o Senhor pode? Senhor, eu sou manso e humilde? Será que estou aceitando o seu jugo sobre a minha vida? Será que hoje vou fazer o que o Senhor quer que eu faça? Ou o que eu quero, hein? Deus, eu tenho fome de saber o que o Senhor quer que eu faça. Pai, faz-me um canal do seu amor com o coração puro. Permita que eu seja um ministro da reconciliação hoje, mesmo se eu tenha que ser perseguido por isso. Medite nas bem-aventuranças, memorize as bem-aventuranças. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.